Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar no material assim bem provocador do presbítero Marcos Benedito. No material e tanto, eu diria. Ele toca num ponto muito sensível, né? Que é aquela tensão que pode surgir dentro de organizações religiosas. Sim, entre a liderança humana e a missão que seria, em tese, divina. Exato. E a ideia central que ele joga na mesa é forte. E se às vezes o maior obstáculo para uma comunidade crescer forem os próprios líderes? Então o nosso papo hoje é para entender essa dinâmica, olhando os argumentos e os exemplos que ele traz no texto. E é uma provocação que já começa assim com uma base muito clara. Ele cita Atos, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Já dá o tom de tudo. Já dá o tom, mas é importante dizer, o artigo não parece ser um chamado à rebelião, nada disso. Não é sobre insubordinação. Não, é mais sutil. É sobre discernimento. É sobre a gente identificar quando a conveniência ou o medo de perder o controle começa a falar mais alto que os princípios da fé, sabe? Certo. A pergunta que fica é de quem é a obra, no final das contas. Exatamente essa. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. O autor nos dá um exemplo prático logo de cara que é quase uma cena de filme. Sim, a dos discípulos. Isso, eles encontram um sujeito expulsando demônios em nome de Jesus e correm para proibi-lo. E o motivo É quase infantil, né? Ele não andava com a gente. é a definição perfeita da mentalidade de panelinha. Totalmente. E o autor argumenta que isso é um espelho do que acontece hoje. Líderes que, sei lá, talvez até bem intencionados, impedem alguém de usar um dom porque a pessoa não é do círculo íntimo, não pediu a bênção do jeito certo. Exato. E o que é fascinante aqui é a resposta de Jesus, que o artigo destaca muito bem. Não o proibais. Quem não é contra nós, é por nós. Isso é uma quebra total com essa lógica, assim, corporativista. Jesus está basicamente dizendo que a missão é maior que o clube. A obra não é uma franquia. Não é. E essa mentalidade de controle, ela não aparece só em proibições diretas. O artigo conecta isso com outra tática. Qual seria? Uma que talvez seja mais perigosa por ser mais sutil. A promoção do que ele chama de evangelho fácil. Ah, sim. O que seria exatamente esse evangelho fácil? É um termo que a gente ouve bastante por aí. Pela análise do autor, é uma mensagem que foi diluída para se tornar mais agradável. Mais palatável. Isso. Ele até cita 2 Timóteo, que fala de uma época em que as pessoas não suportariam a sã doutrina e iam procurar mestres que falassem o que elas queriam ouvir. É uma fé sem custo, sem desafio. Exato. É como vender um plano de academia que promete resultado sem a pessoa precisar suar. Atrai gente, enche o lugar, mas não transforma ninguém. E o argumento é que, ao fazer isso, o líder está, na verdade, limitando o potencial das pessoas. Sim, para manter os números e o ambiente confortável. É uma limitação pela mediocridade, entende? Faz todo sentido, é aquela diferença entre ser popular e ser efetivo. Mas essa ideia de diluir a mensagem por conveniência, para manter controle, isso não é novo, né? Não é mesmo. E é por isso que o autor nos leva numa viagem no tempo. Ele usa a própria Bíblia como fonte histórica. Ah, ele traz estudos de caso? 2 grandes estudos de caso, para mostrar como esse comportamento de bloqueio institucional é um padrão que, infelizmente, se repete. E o primeiro caso que ele traz é o dos fariseus, a elite religiosa da época de Jesus, né? Exato. E aqui é que fica realmente interessante. O autor usa uma acusação de Jesus que é pesadíssima, lá em Mateus 23. Sim, eu lembro dessa passagem. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão tentando. A imagem é muito forte. Muito. É como se fossem porteiros de uma festa. Eles não querem ir, mas fazem questão de barrar todo mundo na porta. É uma imagem poderosa. E o interessante é que esse papel de porteiro hoje nem sempre é tão explícito, né? Como assim? Às vezes ele se manifesta em burocracias desnecessárias para alguém começar um projeto novo, ou numa cultura onde só as ideias que vêm de cima são valorizadas. A barreira não é de tijolos, é de processos, de cultura. Exato. Do famoso sempre foi feito assim. E o artigo sugere que a raiz disso é o medo. Medo de perder o controle, medo de novos talentos, medo da mudança. O segundo exemplo que ele usa é ainda mais político, eu achei. A história do rei Jeroboão.
Para quem não conhece, pode resumir um pouco. Claro, a história está lá em 1 Reis. Basicamente, o reino de Israel se divide em dois. Jeroboão vira rei do norte. Certo. Só que ele tem um problema. O templo, o centro da vida religiosa, ficava em Jerusalém, capital do Reino do Sul. E ele fica com medo de o povo ir para lá. Exato. Ele fica apavorado com a ideia de que se o povo continuasse indo a Jerusalém para adorar, o coração deles podia voltar a ser leal ao outro rei. O medo era puramente político. Perder poder. Era isso. E o que ele faz? Ele proíbe. Pior, ele cria uma religião alternativa. Ele manda construir 2 bezerros de ouro e diz: estes são os seus deuses. Não precisam mais ir a Jerusalém. Nossa! Ele cria novos locais de adoração, novas festas, nomeia os próprios sacerdotes. Foi uma decisão de marketing político, sabe? Disfarçada de reforma religiosa. Para manter o povo perto, sob controle. Mesmo que isso desviasse completamente a fé deles. Exatamente isso. Isso é fascinante, porque a motivação dele era o medo. Hoje em dia, que bezerros de ouro os líderes podem criar para manter as pessoas por perto? Essa é a grande questão, né? Seriam programas focados só em entretenimento, uma teologia que só fala de prosperidade. Pode ser tudo isso. Um bezerro de ouro moderno pode ser qualquer coisa que substitua o essencial pelo atraente. Pode ser uma estrutura tão focada em eventos que a comunidade se perde. Ou uma mensagem que promete bênção sem responsabilidade. Isso. Ou, como no caso de Jeroboão, a criação de uma identidade de grupo tão forte, um nós contra eles, que as pessoas têm medo de sair ou questionar. Porque significaria perder tudo. Exato. O bezerro de ouro é aquilo que se torna mais importante que o propósito original. Entendi. Então, depois de pintar esse quadro todo, mostrando como o medo e a conveniência criam barreiras, o que o autor propõe como solução? Ele oferece um caminho para sair disso. Sim, e essa é a parte boa. A parte final do artigo é totalmente propositiva. Ele estrutura a solução em 5 pilares. 5 pilares. Isso. Que funcionam como um antídoto contra essa tendência de estagnação. É um guia para construir ministérios que impulsionam, em vez de limitar. Ok, vamos passar por eles. Quais seriam os primeiros? Os 2 primeiros formam os que ele chama de fundamento inegociável. O primeiro pilar é fidelidade total à palavra de Deus como verdade absoluta. O norte. Isso. O segundo pilar é ter clareza da missão principal, que é proclamar o evangelho. A lógica é simples. Se você tem um mapa confiável, a palavra, e um destino claro, a missão, fica mais difícil se perder. Muito mais difícil se perder em desvios de interesse pessoal ou de ego. Esses 2 pontos são a bússola. Certo, ter um norte claro. E os próximos pilares? Eles tratam mais da cultura do dia a dia. Exatamente. Os pilares 3 e 4 falam sobre criar uma cultura de liberdade e multiplicação. Multiplicação. O terceiro pilar é a necessidade de ativamente levantar e capacitar novos obreiros. A referência é Paulo dizendo a Timóteo: o que você ouviu de mim, confia a homens fiéis que possam ensinar a outros. É a ideia de não centralizar tudo. Isso. É a diferença entre o artesão, que faz tudo sozinho, e o mestre que ensina dezenas de aprendizes. A obra do artesão morre com ele. A do mestre se multiplica. Gostei da analogia. Mas e a parte da liberdade? Muitos líderes diriam que controle é necessário para manter a ordem. Como o autor lida com essa tensão? Essa é uma ótima pergunta. O 4º pilar aborda isso de frente. Ele defende a rejeição de uma cultura de medo e submissão cega. Ele usa aquela frase poderosa de 2 Coríntios, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A liberdade que ele propõe não é a ausência de estrutura, mas a ausência de controle por intimidação. É a diferença entre servir por inspiração e servir por obrigação. Perfeito. No ambiente de liberdade, novos talentos são celebrados como sinal de saúde, não como ameaça ao poder. A unidade vem do propósito, não de regras impostas. E isso nos leva ao último pilar, que imagino que amarre tudo, focando na figura do líder. Isso mesmo. O 5º pilar é sobre o modelo de liderança. Ele defende uma liderança humilde, servidora, não motivada por ganância.
seja de dinheiro ou de poder. O oposto do porteiro fariseu, o oposto completo. Ele cita a orientação de Pedro aos pastores. Cuidem do rebanho não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores, mas como exemplos. O modelo ideal não é o do CEO, mas o do pastor, do mentor. Mas essa liderança servidora e humilde que o autor propõe não parece um ideal quase inatingível? Na prática, toda organização precisa de hierarquia, de decisões. Claro, e o artigo não sugere que o líder não deva liderar. A questão é a motivação e a postura. O porquê por trás da ação. Exato. Liderar como servo não significa ser passivo. Significa que cada decisão é filtrada pela pergunta: isso serve à missão e às pessoas ou serve à minha necessidade de controle? Entendi. Perpetuar no poder. A autoridade vem do caráter, do serviço, não da posição. Fica claro, então, o percurso que o artigo nos leva a fazer. A gente começa reconhecendo o problema do líder que limita. Seja pela panelinha ou pela fé água com açúcar. Depois, vemos exemplos históricos fortíssimos, como os fariseus e Jeroboão, mostrando que isso não é de hoje. E, por fim, recebemos esse roteiro dos 5 pilares. Como um caminho para uma cultura mais saudável. A mensagem final parece ser que a obra é maior que qualquer pessoa, né? Exatamente. A síntese é que o texto é um grande chamado à responsabilidade, ao alinhamento. Um lembrete de que a estrutura existe para servir à missão, não o contrário. Quando a estrutura vira o fim e não o meio, Aí o risco de estagnação é enorme. O foco volta a ser o ser humano e não um propósito divino. E o antídoto, segundo o autor, é sempre voltar para a humildade, o serviço e a liberdade. é uma análise muito sóbria, muito necessária. E, pensando em tudo isso, me ocorre uma última questão. Pois não. O artigo foca muito em como a liderança pode impor limites. Mas e nós? E quem não está em posição de liderança? Boa pergunta. Será que, de maneiras mais sutis, a gente também não cria nossos próprios limites? Por medo de tentar algo novo, por comodismo ou por se conformar com uma cultura medíocre? Mesmo sem ninguém nos forçar a isso. Exato. A reflexão do artigo pode ser estendida para uma autoanálise, não? Sem dúvida. E isso levanta uma questão importante que o material nos deixa para pensar. De que maneiras, talvez inconscientes, cada pessoa pode estar impondo limites à sua própria fé, ao seu próprio serviço? Às vezes, o Jeroboão ou o fariseu não está no púlpito. É uma voz dentro de nós mesmos que diz: não se arrisque, não se envolva, fique na sua zona de conforto. O artigo nos convida a olhar para a liderança, mas talvez o maior desafio seja olhar para dentro e perguntar: quais são os limites que eu mesmo estou construindo? E o que seria preciso para derrubá-los? E o que seria preciso para derrubá-los?